Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa primeira sessão do reunião do ano de 2021. Estamos iniciando a reunião de janeiro de 2001, desculpa, de 2021. E estamos aqui no primeiro dia, né, da nossa reunião, a primeira sessão, a sessão do dia 26 de janeiro de 2021, período da manhã, certo? Nós vamos ter aí, nós tínhamos inicialmente 18 processos em pauta, um processo foi retirado, e nós temos, então, 17 processos com 4 sustentações orais. Então, como sempre nós fazemos, nós damos preferência, né, aos patrões que já estão na sala de espera, aqueles processos que vão ter sustentação oral e acompanhamento, os patrões já foi informado aqui pelo apoio, que já estão na sala de espera. Então, eu peço ao nosso apoio que, por favor, convide, primeiramente, o patrono do número 2 da pauta, que é a primeira, eu não tenho sustentação oral, só para vocês saberem. Em relação aos processos números 2, 4, 5 e 16, agora pela manhã. Então, o número 2 da pauta, então, vai ser o primeiro, com sustentação oral, é de relatoria do conselheiro Mário. O processo o recorrente é fator seguradora, e eu peço que verifique o doutor André de Oliveira Alves, que é o patrono, se ele já se encontra para ser convidado. E também a procuradora da Fazenda vai também acompanhar todos os processos, tá? A reunião inteira. Então, também pode verificar, se já estiverem na sala, já podem ser convidados. Enquanto você convida, após o convite, eu vou já fazer a apresentação do colegiado. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 2 da pauta, doutor André, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 2 da pauta, doutor André, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigada. A Fazenda Nacional também, né? Já foi convocada também. Tá, obrigada. Então, aqui eu vou apresentar o nosso colegiado, está completo, né? Nós temos aqui o conselheiro Mário. Oi, presente. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia, pessoal. Conselheiro Pedro Paulo. Bom, presente. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia. Conselheiro Marcelo Milton, que foi titularizado, né? Estava vindo como suplente, foi titularizado agora. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, que estou atuando como presidente da reunião. Bem, então, a partir de agora, a cada retorno, eu vou só nominar aqui os conselheiros, certo? Que estão todos presentes aqui. Já adentrou aqui a procuradora da Fazenda, que vai acompanhar a reunião inteira, doutora Patrícia. Bom dia, seja bem-vinda, feliz 2021. E a todos também, né? Nós já tínhamos falado um pouquinho antes da nossa reunião. Tenhamos aí um bom ano, um ano produtivo, sucesso para todos, e saúde, e feliz 2021 para todos. Agora, estamos aguardando agora o patrono, né, que nós vamos iniciar, como sempre, nós damos preferência para as tentações orais, já tínhamos os patronos todos aqui. Então, doutora André de Oliveira Alves, certo? Isso, bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia. Então, podemos iniciar, conselheiro Mário, relatoria do conselheiro Mário, processo número 2 da pauta, recorrente fator seguradora, vai haver sustentação oral. Ok, presidente. Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito relativa a contribuições previdenciárias correspondente à parte da empresa, incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais por meio de cartões de premiação, denominados Top Premium Travel e FlexiCard. E nós tivemos a discussão aqui a respeito de decadência, né? Então, foi julgado o recurso voluntário do contribuinte e foi reconhecida a decadência
até 11 de 2000, aliás, até a competência 11 de 2000, o contribuinte interpôs embargos de declarações, os quais foram rejeitados por força do despacho de folhas que eu cito aí no meu voto. Cientificado da decisão denegatória dos embargos, o sujeito passivo apresentou recurso especial no intuito de rediscutir a matéria, a decadência nos moldes do artigo 150, parágrafo 4º, pela constatação, essa é a denominação da matéria, de recolhimento de contribuição previdenciária sobre outras rubricas. Aqui, e aí eu faço referência aqui aos paradigmas, já só adianto que aqui é uma situação um pouco diferente das que a gente tem enfrentado aqui relativamente à decadência, porque o contribuinte, no caso, a fator seguradora, ela, na verdade, ela efetuava pagamento não a pessoas físicas que estavam a serviço dela, mas a pessoas que trabalhavam em concessionárias de veículos, né? Então, e ela fazia pagamentos que foram considerados como pagamentos a contribuintes individuais, ou seja, e essa questão já não está mais em discussão. Então, aqui é só a discussão da questão do recolhimento antecipado para verificação da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º ou do 173. É isso, presidente, o breve relatório. Maiores considerações eu faço no decorrer do voto. Obrigada. Pois não, então podemos passar a sentação oral, por favor, doutor. Cumprimento a todos os presentes novamente, na pessoa da ilustre conselheira presidente, um bom dia. Como bem colocado pelo ilustre conselheiro relator, a questão que está em debate não guarda maiores complexidades, então nossa exposição será bem objetiva aqui. Basicamente, está-se a averiguar a questão do alcance da decadência com relação à falta de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a título de programa de estímulos. Se atrairia a regra do artigo 173, ou seja, a decadência seria devida até o período de novembro do ano de 2000, ou se atrairia a regra do parágrafo 4º do artigo 150, atraindo a decadência, então, a competência de setembro do ano de 2001. Pois bem, conselheiros, conforme é possível observar dos autos, a autuação em si, ela se refere especificamente a rubrica com relação aos pagamentos que foram feitos a contribuintes individuais desses programas de estímulo. Então, assim, não se foi olvidado o fato de que houve recolhimentos de contribuição previdenciária no período em questão da autuação. Inclusive, a contribuinte faz juntada nos autos de comprovantes de recolhimento no período em que entende que seja aplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 150. Então, por dicção da súmula do CARF número 99, entende a contribuinte que restou caracterizado, sim, um pagamento antecipado parcial com relação à contribuição previdenciária das competências, que não foram decaídas até então, e, em razão disso, entende pelo provimento do recurso especial para que seja reconhecida a decadência dos fatos geradores do período de dezembro do ano de 2000 até setembro de 2001. Obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Podemos sim, presidente. Só esclarecer que eu fiz até uma observação, destaquei uma observação aqui no meu voto, que obviamente não vai permanecer no voto, acerca de conhecimento. Com relação ao conhecimento, o acórdão recorrido, ele no sentido de que precisa haver recolhimento em rubrica específica para que a decadência ela obedeça o disposto no artigo 150. Né? Então, não entrou na questão dos recolhimentos antecipados. E aí, os acórdãos paradigmas, eles já entram nessa questão. Então, assim, eu acho, mas aí vou fazer a leitura de todo o voto para que os senhores avaliem, mas eu acho que, em razão dessa peculiaridade do acórdão recorrido, é possível conhecer do recurso especial do contribuinte. Mas eu vou fazer a leitura do voto como um todo e depois eu peço para que os senhores avaliem. Então, a princípio, o recurso da contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, desconheço. A matéria devolvida à apreciação desse colegiado, sim, se a decadência, no modo do artigo 150, pela
hipotética constatação de recolhimento da contribuição previdenciária sobre outras rubricas. De início, insta esclarecer que, ao revés do que consta da peça recursal, o presente lançamento refere-se à NFLD registrada sob o debitcard 37041067 final 0, que trata exclusivamente de contribuições previdenciárias de contribuintes individuais incidentes sobre valores pagos a esses segurados por meio de cartão premiação. Aqui não se discute, apesar de haver essa referência no recurso, a autuação relacionada a segurados caracterizados como empregados. Como eu disse, aqui é só esse pagamento feito a contribuintes individuais que não são empregados da empresa, que trabalham em concessionários e que recebiam determinados valores por ocasião da venda de seguros, ou negociação de seguros, oferecimento de seguros, coisas desse tipo. A respeito do tema, eu cito aí o RE 973733 Santa Catarina, que é conhecido de todos nós aqui, que fala da questão da aplicação de cada um desses dispositivos, 150 ou 173, e continua aqui abaixo. À luz de referida decisão, constata-se que nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial da decadência é a data do fato gerador, na forma do parágrafo 4 do artigo 150 do CPM. De modo diverso, na hipótese de não haver antecipação de pagamento, o dias-a-quo é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado conforme prevê o inciso 1 do artigo 173 do Código Tributário. Nesse passo, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário se houve ou não o recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento, e mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do parágrafo 4 do artigo 150 do CPM. De modo de se esclarecer que a Lei 8.212 de 1991 alberga obrigações tributárias das mais diversas, com fatos geradores e alíquotas distintos, bem assim com sujeitos passivos variados. Tem-se, dentre outros, as contribuições de empregados e trabalhadores avulsos sobre a remuneração, lá do artigo 28, inciso 1, de contribuintes individuais sobre a remuneração, que é o caso aqui, artigo 28.3, contribuições patronais sobre a folha de salário, 21.1, de segurados facultativos sobre a receita da comercialização rural, e aí eu cito diversas outras contribuições que têm fatos geradores distintos, alíquotas também, na maioria dos casos. Com efeito, para que possa se considerar a ocorrência de pagamento antecipado, é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de incidência tributária. Aqui não se está a exigir o recolhimento de rubrica específica, até porque a súmula 99 é no sentido de que o pagamento antecipado resta caracterizado, ainda que não se tenha considerado na base de cálculo de recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. De outra parte, no caso que ora se examina, tem-se repise, que a NFLD refere-se a contribuições de contribuintes individuais incidentes sobre valores pagos por meio de cartão de premiação. De acordo com o relatório fiscal, tais prêmios foram pagos a terceiros sem vínculo empregatício com a notificada. Esses eram empregados de outras empresas financeiras e concessionárias de veículos que ofereciam seguros na notificada na realização de seus negócios. E quando da efetivação destes, recebiam uma comissão por parte da Signa Seguradora S.A., antiga denominação da recorrente, através dos cartões eletrônicos. Como beneficiários dos cartões de premiações foram relacionados às concessionárias de veículo /financeira, e aí observamos, estou fazendo a leitura do que tem no relatório, observamos que, conforme comunicado interno fornecido, os prêmios eram enviados aos vendedores e gerentes das concessionárias através dessas, com valores diferenciados conforme o cargo. Ainda, anexo às notas fiscais apresentadas, é mencionado o valor total a ser pago a gerentes e a vendedores, ficando claro que se trata de uma premiação pessoal. E aí volto às minhas considerações, de se ressaltar
que, embora concedesse cartões de premiação a empregados de financeiras e concessionários de veículos que transacionavam seus contratos de seguro, o sujeito passivo, no curso de todo o procedimento fiscal, argue não ter qualquer relação com essas pessoas físicas, ou seja, a principal alegação veiculada na peça de defesa era de que inexistia qualquer relação entre a recorrente e os beneficiários dos cartões de premiação por ela concedidos. Se não vejamos os seguintes trechos do recurso voluntário, que reproduz argumentos trazidos na impugnação. Aí tem da impossibilidade de presunção da relação de trabalho. Aquelas pessoas físicas, eu estou destacando aí parte lá do recurso do contribuinte, que realizam vendas possuem uma relação pessoal com a concessionária. Não se pode afirmar que os funcionários das concessionárias são vendedores de seguro da recorrente. Não há como se falar, portanto, que os empregados das concessionárias são vendedores de seguro da recorrente. Estou lendo só as partes destacadas aí. A autoridade fiscal presumiu a existência de relação de prestação de serviço entre a Signa e os vendedores empregados da concessionária. Com efeito, a autoridade administrativa não logrou, em nenhum momento, demonstrar que os pagamentos feitos através dos cartões FlexiCard configuravam os elementos necessários para demonstrar uma relação de serviço. Da não caracterização de trabalhadores autônomos. No presente caso, aliás, no caso da presente notificação, deve-se deixar claro que os vendedores são empregados da concessionária, não possuindo qualquer autorização para prestar serviços como vendedores de seguros à recorrente. Sendo assim, se quisesse caracterizar a relação entre a Signa e os funcionários das concessionárias como prestação de serviço de autônomo, ter-se-ia que admitir que a autuada contratou efetivamente aquelas pessoas para de vender de seguro utilizando as instalações da concessionária, o que é absurdo. Ante o exposto, resta claro que não merece prosperar a autuação que tenta estabelecer uma relação entre os vendedores, funcionários das concessionárias e a recorrente de prestação de serviços autônomos. E aí eu volto às minhas considerações. Ora, não se mostra minimamente razoável que a recorrente tenha efetuado uma antecipação de pagamento em relação a contribuintes individuais cujo vínculo foi efusivamente negado no curso de todo o processo administrativo fiscal. Convém ressaltar que a alegação sobre a propalada antecipação de pagamento só foi suscitada após a prolação do acordo de recurso voluntário por meio de embargo de declaração que foram rejeitados. Antes disso, não houve qualquer manifestação acerca dessa hipótese. Cabe asseverar ainda que, a despeito da abordagem trazida na peça recursal, não há no relatório fiscal ou em qualquer dos anexos que o acompanham, ou mesmo na decisão de primeira instância administrativa, informação no sentido de que a fiscalização teria apurado, abre aspas, diferença de contribuição previdenciária não recolhida. Apenas no tocante ao pagamento ao pagamento incentivo raso, tampouco há nos autos comprovação de qualquer espécie quanto a recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a contribuintes individuais sobre outras rubricas não correspondentes aos cartões de incentivos. Ademais, nas situações em que não resta comprovada a antecipação de pagamento, a decadência rege pelo artigo 173, pelo inciso 1 do artigo 173 do CTN, e seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado conforme súmula CARF 101. Desse modo, existindo nos autos provas de antecipação de pagamento, a decisão deve ser mantida, e ante o exposto, presidente, eu estou conhecendo o recurso especial da contribuinte e, no mérito, estou negando segmento, estou negando provimento a esse recurso. Certo. Conselheira Ana Cecília. Queria só perguntar uma coisa para o conselheiro Mário. Mário, porque eu estava olhando o lançamento aqui, ao que parece o lançamento é de cota patronal. Pelo que eu li dos relatórios fiscais, exige a cota patronal no tarifo de 22,5, eu imagino que seja pelo adicional de 2,5, não sei, pelo entendimento de ser corretagem ou algo do tipo.
E o fundamento legal do débito também é o artigo 22, inciso... Deve ser o terceiro, né? Terceiro, né, que é o 20% sobre a remuneração da folha de pagamento. E aí, eu não sei se eu estou confundindo. Aqui a gente não aceitaria qualquer recolhimento de cota patronal para fins de aplicação de 150? Não, olha só, Rita, as discussões que a gente tem feito aqui, e aí é por isso que eu trago no meu voto aí uma questão que eu sempre tenho trazido, que essas contribuições, elas são diferentes, né? Aqui eu tenho contribuição de contribuinte individual, que é uma mas aí é que é o ponto. Mas aí qual é a cota tem... patronal de contribuinte individual que tem aí comprovação? Não vi nem. Ah, não. Aí é que, Na verdade, aí o que eu estava entendendo é que o voto ele estava encaminhando por inexistir comprovação de pagamento relativo à contribuição individual. A contribuição de contribuintes individuais, mas olha só. Só que sendo cota patronal, a gente não poderia considerar, inclusive, recolhimento de empregado, por exemplo? Nunca consideramos. Porque a base de cálculo da cota patronal é a folha. A base de cálculo da cota patronal, ela é estabelecida para os segurados empregados no inciso 1 do artigo 22 e para os contribuintes individuais no inciso 3 do artigo 22. Para mim são coisas diferentes. Além disso, eu vou só repetir uma questão que eu coloquei aqui no meu voto. Essa discussão de antecipação de pagamento, a despeito do que se disse no recurso especial, ela só foi feita, ela só foi trazida em embargos de declaração e após a prolação do acordo de recurso voluntário, do acordo de recurso voluntário. Então, essa discussão é uma discussão que nasceu para dar origem a esse recurso especial, pelo que eu entendi. Eu estou admitindo esse recurso, estou encaminhando por conhecer esse recurso, única e exclusivamente porque no caso do acórdão recorrido, ele simplesmente considerou que precisaria, né, você precisaria de ter recolhimento em rubrica específica, né, e os paradigmas, eles já são em sentido diverso, que falam da possibilidade de aplicação do 150, parágrafo 4º, mediante comprovação de recolhimento. Então, como o recorrido não entrou nessa discussão acerca de comprovação de recolhimento, só tratou da questão da rubrica específica, é por isso que eu estou conhecendo. Mas não houve essa discussão de antecipação de pagamento, ela é tardia e ela só veio em embargos de declaração ao acórdão de recurso voluntário. Aliás, além disso, eu nunca considerei, já trouxe votos aqui, a gente já voltou várias vezes, que a contribuição da cota patronal do segurado empregado poderia ser utilizado como fundamento para aplicação do 150 quando você não tem a comprovação da antecipação de pagamento em relação especificamente ao contribuinte individual. Então, são duas questões que estão destacadas aí no voto. Ficou esclarecido, conselheira Rita? Sim, a questão do pagamento, Mário, que pelo que eu estou olhando aqui do recurso voluntário, é porque parece que na época a gente ainda não tinha essa premissa como... É isso? A discussão era para uma decadência de 10 anos. Sim, mas onde é que está a comprovação? Né? Não, mas em muitos casos, se a gente, né, pelo menos aí são naqueles casos, por exemplo, se quando você a gente entende que o pagamento é relevante, a gente até baixa em diligência para comprovar a existência de pagamento. Se a gente chegasse à conclusão de que esse debate sobre a efetividade de pagamento, ele não era um debate plausível para o momento em que as defesas foram apresentadas, porque a decisão do repetitivo ela só veio depois. Mas não houve embargo, recurso especial? Houve embargo. Mas é que aí os embargos foram rejeitados, né? Eu ainda não cheguei lá. Sim, mas na hora do embargo seria porque não teve recurso especial também, né? Creio eu. Muitos casos acontece assim. Se traz no recurso. É porque, na verdade, a minha dúvida foi essa. Como o lançamento ele é de cota patronal, e pelo menos até onde eu
Não sei, fiquei na dúvida, porque sendo cota patronal, a gente tem. Qual que é o fato gerador da cota patronal? É a folha de pagamento. Não, o fato gerador, Rita, nós sempre tratamos aqui o fato gerador. O fato gerador, ele está relacionado com um dispositivo legal a que se refere àquela contribuição. Não existe assim, pelo menos na minha visão. Artigo 28.3. Não, o fato gerador é 22.3. Nesse caso aí, eu não tenho, em momento algum, nenhuma discussão. Vou só abrir o recurso voluntário para saber de quando ele é. O que eu estou dizendo para você é que essa discussão é tardia e foi trazida só, assim, muito depois, só durante só no embargos de declaração após a aprovação do acórdão de recurso voluntário. Mas eu posso abrir aqui para achar, e a gente nunca discutiu nesse sentido aqui, mas posso abrir para ver se eu acho a data do recurso voluntário, se isso for uma informação considerada relevante pelo colegiado. Ele é de 2006, eu acho. Mas não há problema, nós já tivemos esses casos sempre. Se na hora do recurso ou na hora do julgamento ainda não tem aquela problemática e se traz um paradigma, então o direito anda para frente, né? A gente precisa ver o que é, ou se depois, né? O processo levou tanto tempo, se depois já se admite o que, havendo pagamento seja 150, se aplica, ainda mais que é um repetitivo, mas a questão no meu entender, outra, é se tem ou não tem, porque eu acho que se houve um embargo e já houve um recurso especial, o normal é se trazer isso, se trazer essa prova nesses momentos, né? Ainda que naquele momento anterior não se falasse nisso, mas se o argumento é esse, o normal é se trazer a prova. Nós já várias vezes examinamos aqui. Bem, aí eu pergunto, então, conselheira Rita, se ainda tem alguma dúvida. Ô, Mário, só uma dúvida, então. Não tem nenhum tipo de comprovação de pagamento, nem de cota patronal, considerando a totalidade da folha? Não, tem argumento. Agora, comprovação não foi trazida, até porque, como eu falei, como eu coloquei aqui para vocês, essa situação foi suscitada após a aprovação do acordo de recurso voluntário. E, aliás, eu acho que eu trago isso no voto também, eu coloco essa questão do voto. Presidente. Pois não, é alguma questão de fato? Exatamente. Só a título do questionamento da conselheira Rita, as folhas 462 até... Deixa eu ver aqui. 476, a contribuinte junta comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária cota patronal. Obrigada. Por mim, ok, presidente. Ok? Podemos, então, continuar, tomar os votos, Rita? Ok? Sim, então... Gente, o que tem aí, o que nós temos aí são GPS, tá? Precisaria, só para esclarecer, que nós temos GPS, que trata de essa GPS 2100, né, uma GPS genérica, ela, sem uma guia, uma GFIP, ela não faz prova de absolutamente, ela não faz, eu imagino, viu, Rita, que essa empresa, só vou repetir para você, imagino que essa empresa tenha, sim, recolhimento de contribuição patronal. Agora, veja a situação que nós estamos tratando aqui. Essa empresa, ela efetuava pagamento
a contribuintes individuais que prestavam serviço em outras empresas e ela nunca, em momento algum, reconheceu qualquer relação com esses contribuintes individuais. Então, assim, reafirmo o meu posicionamento que para antecipação antecipação de pagamento de uma determinada rubrica, não estou dizendo de um determinado tipo de contribuição, ele tem que estar relacionado especificamente àquela contribuição. Então, se eu tenho aqui uma GPS, e se nessa GPS não tem comprovação, não há como se fazer por meio dessa GPS, comprovação de contribuição patronal, e muito menos, e eu até acho que exista comprovação, se o meu posicionamento fosse qualquer contribuição patronal serve, eu até aceitaria, né? Mas, enfim, se não tem como vincular essas contribuições a contribuições especificamente direcionadas a contribuintes individuais, o posicionamento do colegiado tem sido no sentido de não aceitar isso como antecipação de pagamento. É isso, presidente. Obrigada. Conselheira Ana Cecília. Sim, presidente. Sobre esse tema, até me recordo da gente em outros casos, decidir no mesmo sentido do que o Mário está mencionando, com relação à questão quando se trata da comercialização da produção rural, por exemplo. Em outros casos, assim, que realmente há uma distinção enorme. Aqui, nesse caso específico, embora seja contribuinte individual, eu ainda gostaria de averiguar melhor como a gente tem decidido exatamente sobre esse aspecto, porque eu não me recordo de fazer essa distinção nesse caso específico. Então, eu vou pedir aqui licença para pedir vista desse processo, só para poder analisar melhor e não, eventualmente, cometer o equívoco de me contradizer com outra decisão que a gente já tomou em outra ocasião. Porque, em princípio, até me recordo de outros casos, mas nesse especificamente, como há aqui uma separação no 195 da Constituição, no inciso 1º, aqui, de fato, a gente separava. A linha A, por exemplo, fala das folhas de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que ele presta serviço, mesmo sem vínculo. Aí a B, receita ou faturamento. Acho que a gente fazia diferença nesses casos, a ser lucro. Nesses casos, de diferença com relação a esses fatos, a essas bases aqui, e não especificamente quando se trata de contribuinte individual, porque nesse caso aqui eu não consigo identificar essa distinção relevante para o fim de não aplicar aqui, eventualmente analisando-se a existência do pagamento. Então, também quero conferir justamente esse ponto que o Mário levantou também, sobre a questão da GPS, além disso, só para averiguar melhor e olhar com calma o processo também, para ter certeza de que não houve esse recolhimento. Ok? Vou ficar com isso. Aí você está falando a linha A, seria a linha A do artigo 195 da Constituição, não é, Ana Cecília? Exato. Ok. Então, eu queria ver dois pontos principais, né? Uma, essa questão para eu poder averiguar e ter certeza de que em outro caso semelhante a gente não tenha adotado posição diferente da que agora a gente estaria encaminhando. E outra, para eu só conferir, porque eu não consegui abrir o processo aqui, conferir os detalhes da questão do pagamento. Se tem, além dessa GPS que foram apresentadas, tem algum outro documento, eu só quero dar uma estudada melhor para ter certeza, para eu ter certeza aqui e formar melhor minha convicção. Certo. Então, vista para a conselheira Ana Cecília, convertida em vista coletiva. O relator conheceu do recurso e negou o provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou sobre conhecimento ao mérito, ok? Então, o processo saiu com vistas. Eu agradeço ao patrono, peço, então, que o nosso apoio o conduza à saída virtual, e aí já verifique, por favor, se já se encontra o patrono do processo de número 4 da pauta, que é o próximo, que haverá sustentação oral. Obrigada. Obrigado a todos. Uma boa continuidade dos trabalhos. Obrigada. Posso convocá-lo, presidente? Pode sim. Ok, farei a convocação. Número 4 da pauta é o Dr. Tiago Conde Teixeira, contribuinte Aperan e América USA.
Item 4 da pauta, doutor Tiago, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Muito obrigado. Patrono foi convocado, presidente. Obrigada. Há também um processo do mesmo contribuinte e com o mesmo patrono, de número 16. Então, se o colegiado não tiver nada contrário, nós já poderíamos fazer esse julgamento conjunto. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, presidente. Bom dia, feliz 2021. O senhor tem esse processo agora, mais o número 16. Eu gostaria de saber se há interesse em julgar os dois. Eles, por um lado, ficaram separados, mas como o julgamento é virtual, não há problema da gente trazer o processo para julgar em conjunto. Sim, por favor, presidente. Muito obrigado pela gentileza. Pois não. Então, nós vamos começar pelo número 4 da pauta, né? Vamos continuar aqui o julgamento. Número 4 da pauta, nós damos preferência sempre para os contribuintes que têm os processos de sustentação oral, acompanhamento. Temos também o acompanhamento de toda a reunião da Procuradora da Fazenda, a doutora Patrícia, que também está aqui presente. Para isso, nós temos o colegiado, nosso colegiado completo já foi apresentado no início da sessão. Então, temos o processo número 4 e número 16, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, que são recursos da Fazenda Nacional, e o contribuinte Aperam Inox. E o 16, creio que também seja recurso... o número 16, o recorrente já é o contribuinte. Enfim, só vamos julgar na sequência, não estou dizendo que os processos sejam iguais, quem vai tratar disso, se das semelhanças ou diferenças, é o relator e juntamente com o patrono da sua sustentação, ok? Pois não, então, podemos iniciar. Aí o conselheiro, por favor, encaminha sobre essa questão do julgamento conjunto, se seria a mesma coisa, enfim, ou se não, diferente, mas a questão é para que o patrono não retorne aqui para o processo. Tem diferença entre processos, esse aqui, obrigação acessória, o outro lá é o principal, tem decadência no outro, tem umas diferençazinhas que eu acho que vale a pena tratar separado, né? Então, vamos começar aqui, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, na origem, cuida-se de auto de infração, debicário final 3766, para cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, notadamente aqueles apontados às folhas 41 e 66, relacionados nos processos final 3746, 3731 e 3758, e valores pagos à cooperativa de trabalho. O relatório fiscal do processo encontra-se as folhas 4168, impugnado o lançamento das folhas 8192, 8291, a DRP em Belo Horizonte, julgou parcialmente procedente, folhas 189 e 192, aditado o apelo, referido a DRJ julgou improcedente, as folhas 321 e 331. De sua vez, a segunda turma ordinária da terceira Câmara deu provimento parcial ao recurso de folhas 337, 350, por meio do acórdão 2030200815, folhas 619 e 623, inconformada, a União interpôs recurso especial às folhas 626 e 635, pugnando ao final pelo seu provimento para reformar o acordo recorrido no ponto que determinou a aplicação do artigo 32A da 812, em detrimento do 35A do mesmo diploma legal, para que seja adotada a tese esposada no acordo paradigma, devendo-se verificar na execução do julgado com a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores ou a do artigo 35A da 8.212. Em 27 de fevereiro de 2012, as folhas 666 e 667 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda para que fosse discutida a matéria retroatividade benigna, multa da 8.212. Cientificado o acordo do recurso voluntário, bem como do recurso da União em 29 de março de 2012, o autuado apresentou tempestivamente contra-razões ao recurso, propugnando ao final pelo seu desprovimento. Folhas 1 e 12 aí. Não conformado, o Estado passivo também apresentou recurso especial às folhas 694 e 708, com vistas à reforma do acordo recorrido, cancelando sua autuação, pois, conforme sustentou, não se poderia exigir o cumprimento da obrigação de declarar enquanto a obrigação não for exigível e ainda não era,
E, no caso dos autos, já teria demonstrado que a obrigação principal não seria devida, conforme matéria pacificada pelo Poder Judiciário e reconhecida pela PGFN. E, sucessivamente, caso não se entendesse dessa forma, requeriu fosse o acordo recorrido, reformado parcialmente, para que fossem expurgados os valores de decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em 6 de março de 17, as folhas 731 e 734, foi negado seguimento ao recurso do contribuinte. Não satisfeito, o recorrente aviou agravo às folhas 744 e 775, que foi rejeitado liminarmente pelo presidente da Câmara Superior, as folhas 784 e 786. Na sequência, ainda apresentou contra-razões ao recurso especial da União, as folhas 1349 e 1368, oportunidade que postulou a manutenção da decisão recorrida naquilo que teria sido objeto do recurso, então, contrarrazoado. É o relatório, presidente. Obrigada. Podemos, então, passar a sustentação, doutor Tiago? Pode não, então. Senhora presidente, Lúcio relator, Lúcio doutora Patrícia, representante da PGFN, eu vou ser objetivo aqui, o relatório do doutor Maurício já trouxe todos os pontos, logicamente vou me ater à matéria efetivamente conhecida do recurso especial da Fazenda Nacional e que parte de uma premissa de que a penalidade anteriormente prevista no parágrafo 5º do artigo 32 da 8.212 restou substituída por aquela prevista no artigo 35A, que remete à aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44 da 9.430. E, dessa forma, busca aí a reforma do acordo recorrido. Ocorre que esse entendimento ele vai implicar em uma retroatividade prejudicial ao contribuinte. Então, aqui, para ser bastante objetivo, a defesa pede a aplicação da súmula 119 para que não seja conhecido, aqui o conhecido em parte, o recurso da Fazenda Nacional, isso porque, com a aplicação da medida provisória 449, convertida depois na 11.941, houve alteração e revogação de diversos dispositivos legais e nós tivemos uma substituição, e o artigo aí, com a publicação da 11.941, o artigo foi revogado e a multa prevista no 32, parágrafo 5º da 8.212, foi substituída por aquela prevista no 32A da 8.212, ou seja, R$20 a cada grupo de 10 infrações ou informações incorretas ou omitidas na GFIP. Então, sendo basicamente isso, a regra aqui do 44, ela é aplicável, do 44 da 9.430, ela é aplicável apenas na hipótese de haver tributo não pago, ao passo que a multa do 32A da 8.212 vai incidir, ainda que não existam diferenças de contribuições previdenciárias a serem pagas. Então, feitas essas considerações aqui, o que pede aqui a PERAN, a bem aqui da segurança, é a manutenção do que foi já decidido e o cálculo da penalidade aqui do contribuinte, de acordo com a regra do 32A, 1 da 8.212. Ok. Obrigado, então, doutor Tiago. Podemos passar, então, para o voto? Vamos ao voto, então. A Fazenda Nacional tomou ciência do acordo recorrido em 16 de setembro de 2011. O processo movimentado a 16 de 8 de 2011 e apresentou recurso efetivamente em 26 de setembro de 2011, consoante se denota de folhas 665, preenchidos os demais pressupostos para sua necessidade, dele passa a conhecer. Como já relatado, o recurso teve segmento admitido para que fosse restituída a matéria retornada benigna, multa de 1.212. Existe inicialmente que se trata de multa lavrada por descumprimento de obrigação acessória associada aos lançamentos substanciados nas NFLDs finais aí 3731, 3740 e 37548. Nesse ponto, é de se reconhecer que há exigência mantida ao longo do contencioso administrativo, tal como informou o próprio sujeito passivo em seu recurso especial, permanecendo assim sendo o interesse da recorrente de medida de divergência posta. Confira-se o decerto a seguir. E aí, o contribuinte aduz aqui que todos os valores cobrados na NFLD 3731 encontram desde 2007 em discussão na esfera judicial, integralmente garantidos no
nos autos da ação ondulatória, discutida em 26 de junho, sobre o processo tal. Por óbvio, uma vez mantida a multa em tela, seu quanto deverá ser adequado, conformado pela unidade de preparo da RFB, segundo os valores ao final mantidos e relacionados às exigências elas associadas. Prosseguindo, o colegiado a qual decidiu por aplicar retroativamente ao caso a disposição de 32A, com a redação dada pela 11941. Por sua vez, a recorrente sustentou para fim de aferição contra a autorização benigna, deveria se verificar na sessão julgada com a norma mais benéfica, se a soma das duas anteriores, 32 e 35.2, com a 32.4 da norma revogada ou do 35A da Lei 8.212 com a nova redação, né? Pois bem, e aqui, presidente, estou aplicando aqui, literalmente, a súmula CARF 119, pelo que, ao final, estou conhecendo o recurso da União para dar provimento para determinar a aplicação da súmula CARF 119. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 4 da pauta é, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e o mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, doutor Tiago, eu confirmo, então, que podemos julgar o 16. Eu só falei assim, se o senhor quiser depois vir, não tem problema. Que vai julgar na ordem dele, né? Nós temos ainda uma outra sustentação oral. É só porque, como tem esse trâmite de entrada na sala, saída da sala, talvez seja mais interessante ser a mesma matéria, né? Estamos na mesma... Sim. Pode ser? Pode, presidente. Só uma questão com relação a esse julgado aí, Vossa Excelência acabou de colocar aí na ata. Conhece para aplicar a súmula 119, correto? O provimento é esse. Já está especificado no voto, não é isso, conselheiro Maurício? É isso. Obrigado, presidente. Pois não. Podemos, então, passar então, agora para o 16? Número 16, tá bom? Número 16. Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda e pelo sujeito passivo. Na origem, cuida-se de notificação fiscal do lançamento de débito, debicado final 195, para a cobrança das contribuições previdenciárias contra a empresa, consubstanciadas nas diferenças de alíquotas de URAT, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas pela empresa ou empregado a seu serviço, a título de abono em acordo coletivo de trabalho, gratificação de retorno de férias e abono de trabalho, conforme a atividade exercida pelo mesmo permita a concessão do benefício da plantilha especial. Então, ele está tratando aqui de diferença de URAT, né? A relatória fiscal do processo encontra-se as folhas 118 e 144. Impugnado o lançamento das folhas 693 e 719, a DRP em Belo Horizonte julgou o procedente. De sua vez, a primeira turma ordinária da terceira Câmara deu provimento parcial aos recursos, folhas 922, 945, 1014 e 1025, por meio do acordo 2301, 002, 777, folhas 4168, de 15 de maio de 2012. Inconformada, a União interpôs recurso especial às folhas 1169, 1217, pugnando ao final do provimento para acolher a preliminar de preclusão e para reformar o acordo recorrido e restabelecer a decisão de primeira instância, de forma a manter o lançamento em sua totalidade, especialmente no ponto em que a decisão guerreada determinou a aplicação do artigo 35 caput da 8.212, em detrimento do 35A também da 8.212. Caso uma corrida preliminar levantada, seja dado provimento ao recurso de forma a verificar na decisão julgada com a norma mais benéfica, se a multa anterior a 35.2 ou do 35A da 8.212. Cientificado do acordo de recurso voluntário, o sujeito passivo apresentou embargo de declaração, alegando omissão no acordo embargado na medida que não teria se pronunciado acerca da incidência de exação sobre os valores pagos a título de abono, de abonos pagos em acordo coletivo de trabalho e abono de férias. Na sequência, ainda apresentou contra-razões ao especial da União, as folhas 1349 e 1312, oportunidade que postulou uma intenção de edição recorrida, naquilo que teria sido objeto do recurso, então, contra-razoado. Em 26 de março de 2013, as folhas 1333 e 1039, foi dado seguimento ao recurso da Fazenda para que fossem rediscutidas as matérias abono pago em função de negociação do trabalho e retroatividade benigna, multa 8.212. Conhecidos os embargos das folhas 1402 e 1903, a turma os acolheu para assentar que somente o abono
expressamente vinculado ao salário, não sujeitaria a incidência da contribuição. Nós temos do artigo 28, parágrafo 9, linha E, item 7, 8.212, folhas 1.419 e 1.421. Em nova manifestação, as folhas 1.424 e 1.425, a Fazenda Nacional reafirmou a necessidade de que fosse apreciada, na análise da utilidade do recurso, preliminar, por meio do qual suscitar a preclusão de matéria que não for impugnada em momento oportuno. Com isso, no 19 de fevereiro de 2017, as folhas 1.429 e 1.438, foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para que fosse também rediscutida a matéria preclusão, decisão extra-petita. De seu lado, também resignado, o Síndico Passivo apresentou recurso pessoal de folha 1.429, pleiteando em preliminar a revisão de ofício do acordo recorrido de embargos, declarando a necessidade de ser levado a efeito novo julgamento em razão da nulidade que vislumbrara, e, na sequência, pugnou pela anulação do acordo de embargos, retificando tão somente a parte dispositiva do seu recurso voluntário. Prosseguiu requerendo a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 CTN, para a contagem do prazo decadencial e o reconhecimento da natureza não salarial dos abonos pagos pela empresa. Por fim, propugnou pela nulidade da presente atuação, pela não realização de verificação em loco necessária, segundo sustenta, a comprovação da exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres. Em 10 de maio de 2018, as folhas 2048 e 2062, foi dado parcial seguimento ao recurso sujeito passivo para que fosse discutida a matéria, regra para contagem do prazo decadencial. Por outro lado, não foi dado seguimento às matérias nulidade do acordo de embargos por enfrentar a questão já decidida pelo colegiado embargado, incidência de contribuição sobre abonos salariais e necessidade de verificação em loco de prova pericial para comprovação ou não da exposição dos trabalhadores a riscos ambientais. Não satisfeito, o recorrente havia o agravo de folhas 2022 e 2024, que foi rejeitado pelo presidente da Câmara Superior, oportunidade em que ainda tornou sem efeito a parte do despacho de admissibilidade, a parte do despacho de exame de admissibilidade da Nacional de folhas 1033 e 1039, que teria dado seguimento total ao recurso especial para dar seguimento parcial, vedando o segmento da matéria, incidência de contribuição sobre abonos salariais. Intimado do recurso deposto pelo atuário em 23 de março de 2019, processo movimentado em 27 de março de 2019, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões tempestivas em 28 de fevereiro de 2019, as folhas 21, 2130 e 2145, propugnando pela negativa de seu segmento ou pela manutenção da decisão recorrida no ponto objeto do recurso. É o relatório, presidente. Obrigada. Pois não, então, doutor Tiago, pode iniciar a sustentação oral. Presidente, bom dia, senhor relator. Então, bom dia de novo. Eu vou me ater aqui. O relatório foi muito minucioso e traz um ponto importante, que é essa questão lá da nulidade do acordo. Então, o conselheiro bem tratou. A única matéria conhecida aqui no nosso ponto foi a questão da divergência quanto à interpretação da decadência, né? Então, com relação ao mérito, a única parte admitida aqui diz respeito exatamente ao cômputo do prazo decadencial. Isso porque a decisão em questão, ela parte do pressuposto do artigo e da aplicação do 173, de maneira divergente com que o CARF vem aplicando o que preceitua aí o artigo 150, parágrafo 4º. Então, diante aqui nós temos pagamento, e apesar do acordo recorrido ter sustentado a ausência completa de pagamento, a súmula 99 do CARF aduz que, para as contribuições previdenciárias, o recolhimento efetuado nas competências dos fatos geradores será considerado, ainda que realizado parcialmente. Então, no caso aqui, restou demonstrado a existência de recolhimento parcial do tributo incidente sobre a remuneração dos trabalhadores, o que atrai, portanto, a aplicação, no nosso sentir, do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Então, aqui é imprescindível o reconhecimento da decadência dos fatos geradores compreendidos aí entre abril de 99 e março de 2000. Então, o que nós queremos preliminarmente aqui, foi um dos pontos que o conselheiro relator muito bem destacou, é essa questão da interpretação dada pelo ilustre conselheiro presidente quando da apreciação dos embargos, mas que não é matéria conhecida, essa questão da nulidade do novo julgamento,
E da matéria conhecida é que se aplique o 150 por ter aí pagamento dentro do período. Então, é o que nós pedimos aqui no ponto, presidente. Obrigada. Pois não, então, podemos iniciar o voto? Sim. A Fazenda Nacional tomou ciência do acordo recorrido em 15 de setembro de 2013, processo movimentado em 15 de agosto de 2013, e apresentou seu recurso tempestivamente em 13 de novembro de 2012, consoante a nota de folha 1168. Passo adiante a análise dos demais requisitos para o seu conhecimento. Já o sujeito passivo tomou ciência do acordo de embargos em 2 de fevereiro de 2018, uma sexta-feira, e apresentou seu recurso também tempestivamente em 19 de fevereiro de 2018, em uma segunda-feira, consoante a nota de folha 1154, passo assim sendo a análise dos demais requisitos para seu conhecimento. Como já relatado, após algumas idas e vindas, os recursos tiveram seu segmento admitido para que fossem rediscutidas matérias. Reclusão, decisão extra-petita, em retroatividade benigna na multa de 2012, o pai da Fazenda Nacional, e regra para contagem de prazo cadencial pelo do contribuinte. Vamos passar aqui direto ao conhecimento do recurso do conhecimento do recurso passivo, né? Regra para contagem de prazo cadencial. Quanto a essa matéria, a gente observar que o colegiado da Cor concluiu por aplicar a sistemática preconizada no 1731 do CTN, em detrimento daquela prevista no parágrafo 4º do 150, em razão dos seguintes fundamentos. E aqui a parte, só uma destacada aqui, né? Contudo, no caso em tela, entendo que aplica-se a regra contida no 1731 do CTN, já que não houve recolhimento antecipado adicional destinado ao financiamento das aposentadorias especiais previstas no artigo 1758 de 2013, uma vez que a empresa autuada não reconheceu a exposição dos segurados a seu serviço aos riscos ambientais do trabalho. E aí surge uma discussão aqui, que eu vou enfrentar mais à frente, vamos passar, seguir aqui, né? É que, conforme assentado no voto vencido, verificou-se que teria havido recolhimento parcial sobre os valores devidos em face da totalidade das folhas de salário da empresa, vez que constaria no relatório fiscal que a fiscalização teria examinado a folha de pagamento, o comprovante de pagamento e as vias de recolhimento do Fundo de Garantia, REFIP, né? De sua vez, nos paradigmas apresentados, acordo 2013-1, 005, 115, desta Câmara aqui, né? 9202, 004, 569, vazou o entendimento de que, nos casos de salário indireto, o recolhimento de qualquer montante sobre o mesmo faturador, mesmo que a outro título ou sobre outra rubrica, seria suficiente para atender o comando legal de exigência de pagamento antecipado, levando, por consequência, a aplicação da regra esculpida no artigo 150, parágrafo 4 CTN. Nessa perspectiva, eu entendo demonstrar a divergência dirimida por essa turma. E aí, passando ao mérito, né? Do mérito do recurso, do passivo. Em discussão, o período de dezembro de 99 a fevereiro de 2000, que significa parte do período lançado, já que a ciência do lançamento dela-se em 18 de março de 2005, conforme se denota de folha 73. Neste tema, a controvérsia se a qual recolhimento seria apto a demonstrar o pagamento antecipado do tributo, aquele relativo à rubrica lançada ou qualquer um que se refira ao tributo e faturador apurado na competência. Já me posicionei sobre o tema em algumas oportunidades, ocasião em que expus meu entendimento, no sentido de que o pagamento antecipado aqui à luz do 150 do CTN é aquele relacionado especificamente aos mesmos faturadores e a fundamentos legais trazidos no lançamento. Contudo, alinhando meu entendimento majoritário do colegiado, passei a adotar o seguinte posicionamento. No caso do prazo cadencial previsto no 150 do CTN, a necessidade de haver pagamento antecipado já está sedimentada não só no CARF, mas no próprio judiciário, né? Aqui a questão da súmula, né? E aí eu estou adotando aqui o entendimento do voto aqui do Mário, voto vencedor, né, num processo de minha relatoria, né? E aí, basicamente, o que o Mário já havia trazido no voto anterior dele aí agora, na mesma sessão, né? A questão do fundamento legal aqui dos faturadores, né? Voltando ao caso dos autos, importa ressaltar que o lançamento em exame comporta os levantamentos correspondentes aos adicionais de 4% ou 6%, conforme o período, relacionados ao GILRAT, em função da aposentadoria pessoal 25 anos. E aqui começa a discussão, né? Registro que o fundamento legal para a cobrança adicional encontra-se para os parágrafos 6º e 7º de 8.212, com a redação dada pelo artigo 2º da 9.798. E aqui eu reproduzi o artigo, o dispositivo legal, com a pesquisa para não ler, né? Veja-se com isso que, enquanto o fundamento legal da GILRAT
encontra-se no inciso 2 do artigo 22 de 1212, a seu adicional nos parágrafos 6º e 7º da Lei 8.213. Logo, tratar-se-iam de exigências fundadas a princípio diferentes dos princípios legais. Perceba-se que, por um lado, a contribuição à cargo da empresa nos percentuais de 1 a 3, previsto na 8.212, destina-se ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e da aposentadoria especial, por outro, é na 8.212 que se encontra o fundamento para a sua majoração, é dizer, para a cobrança do adicional, a depender do tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial, seja de 15, 20 ou 25 anos de contribuição. E aí, assim, o único precedente dessa Câmara Superior que eu vi tratando dessa questão foi o de 2016. Foi um voto da relatoria da conselheira Elaine. O julgamento aqui foi por maioria, basicamente absoluta, né? Teve um vencido só. E aí eu prossigo aqui. Não obstante, penso, tal como o Senado da conselheira Elaine, todo o julgamento do acordo 9.202.004.571, de 3 de novembro de 2016, que o tratamento a ser dado a esses adicionais é o de diferenças em relação àquela exação já prevista no inciso 2 do artigo 22 acima citado. Confira-se. E aí eu vou... Aqui é um trecho do voto de Elaine, né? Ademais, não fosse a identificação que a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrente de cidade de trabalho, como dos benefícios de aposentadoria, são fundamentados sobre o mesmo fato gerador de instrumento legal apenas com a descrição de acréscimo previsto no regulamento contra a gradação da alíquota adicional suficiente para o meu conhecimento de que deve ser dado tratamento de diferenças para efeito de aplicação da decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º. E aí eu estou entendendo aqui, não havia participado de julgamento nessa Câmara ainda com relação ao tratamento dado a essa diferença, nesse acréscimo de alíquota, né, em função da condição especial. Eu estou aqui seguindo o entendimento daquele precedente, eu identifiquei aqui, né? Mas aí, ao final, assim, malgrado o entendimento mencionado, o fato é que não se logrou localizar nos autos a comprovação dos recolhimentos, sequer parciais, eventualmente efetuados pelo contribuinte e relacionados ao GILRAT, nas competências de fevereiro de 99 a fevereiro de 2000, razão pela qual reputo acertar a decisão recorrida ou aplicar, no caso, as disposições do artigo 163.1 do CTN. Em resumo, presidente, eu estou entendendo, assim, até acompanhando o colegiado, em outra época, né, que esse adicional, em função da aposentadoria especial, ele é a diferença de uma contribuição já prevista para o artigo 22.2, né, 2012, né. Todavia, assim, eu não notei nos autos comprovação de pagamento desse da GILRAT, né. Então, razão pela qual eu estou encaminhando aqui por negar provimento ao recurso do contribuinte em função da não localização desse pagamento antecipado nos autos. Podemos, então, seguir no julgamento? Conselheiro Mário, por favor. Presidente, eu vou pedir vista desse processo, porque como eu não julguei essa questão, eu gostaria de dar mais uma olhada, porque aí é um adicional da alíquota lá do... Esse adicional da aposentadoria especial, né, eu acho que a gente nunca... Eu tendo a pensar que isso deveria acompanhar a outra contribuição, mas, enfim, vou dar uma olhada para verificar a jurisprudência. Maurício, acho que não encontrou outra jurisprudência além dessa. A que eu encontrei foi só essa de 2016, né? Então, por isso que eu acho que essa de 16, Maurício, é nesse sentido que o Mário está falando. Havendo recolhimento de cota patronal, acho que o entendimento é que serviria para os adicionais também. Porque aí realmente é um adicional mesmo, é uma coisa que está bem vinculada. Mas como eu não me lembro de ter tratado disso, então... Vou... Eu considerei a questão de ser diferença, não em relação à diferença sobre a folha, mas a diferença do adicional em relação à própria GILRAT, né? A GILRAT de 1 a 3 lá, esse adicional de... não tem pagamento de GILRAT aí nenhuma? Não tem pagamento. Então, eu não identifiquei. Se eu houvesse identificado o pagamento de GILRAT, em função da fundamentação do voto, eu teria, a rigor, dado provimento ao recurso, né? Por entender conforme... Eles são assim, Maurício, dessa alíquota RAT, se a empresa não estiver discutindo, eles vêm bem vinculadinhos com a contribuição da folha, até automática a cobrança. A cobrança não,
você bota a informação em GFIP, ela já calcula isso aí tudo. Mas, enfim, vou dar uma olhada no processo. Mas a gente só vai saber se houve ou não recolhimento depois que apropriarem, né, a GPS ao débito, né? Que aí você vai ver se o valor recolhido ele é suficiente para... Sim, você está falando assim, quando você tem uma cobrança, você pega tudo aquilo que foi recolhido, faz primeiro a apropriação, começando pela contribuição do segurado e tal. É isso aí. Segurado, empresa, para ver se ao final o valor recolhido ele abarca todos os débitos, né, da GFIP. Sim. Presidente, você quer que eu prossiga no voto da... Esse voto que você está trazendo da conselheira Elaine, ela está falando diferenças do Gilrat ou diferenças de folha? Então, pelo que eu entendi do voto dela, ela trata de diferenças em relação ao adicional de 4 a 6 em relação ao Gilrat, a própria Gilrat. Ela trata como se fosse diferença. E não, porque o posicionamento da Elaine, salvo engano, é o mesmo que eu tenho, o mesmo que o Mário tem. E aí, de que a decadência deve ser aferida segundo cada débito e sua fundamentação legal, né? Mas nesse caso específico, ela entendeu que esse adicional de 4 a 6, ele significa apenas diferenças em relação a Gilrat, que tem previsão própria, né, no 22.2 do 2012, se eu não estou enganado, né, se não me engano aqui. Então, essa foi a questão. Ok, obrigada. Então, vista para o conselheiro Mário, não é isso? Convertido em coletiva, o relator... isso aqui isso é recurso do contribuinte. Do contribuinte, E recurso da Fazenda também. Sim. O senhor quer que eu leia, presidente? Eu não vejo assim muito... se foi pedido vista já no primeiro recurso, a gente não vai ter como julgar o outro, a menos que já queiram fazer o julgamento do outro. Porém, nós estamos tratando aí de uma decadência, né? De algum período. Vai sobrar o período para o... sobra ainda, né? Se quiserem avançar no da Fazenda, para pelo menos ver se nós fechamos um julgamento da Fazenda, se não prejudicar... Por mim, eu prossigo, presidente. Tá certo. Então, eu vou anotar essa vista por enquanto, mas não há... Vamos suspender e julgar o resto na volta. Porque eu acho que é só retroatividade, né, presidente? No outro, é uma coisa bem simples. Sim, é praticamente uma decorrência, né? Então, eu acho melhor nós deixarmos só o julgamento até aí, com pedido de vista do conselheiro Mário. Então, vista para o conselheiro Mário, convertido em coletiva. O relator conheceu do recurso, né? O recurso e o mérito, negou-lhe, né? Negou-lhe o provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, não houve manifestação mais quanto aos recursos do contribuinte e da Fazenda. Certo? Obrigado, então, doutor Tiago. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiros. Boa sessão a todos. Obrigado, doutor. Bom, agora, então, passamos para o... Temos mais uma sustentação oral aqui, que é o número 5 da pauta, não é isso? Aí eu peço, então, o número 5 da pauta a relatoria da conselheira Ana Cecília e o recurso da Fazenda Nacional, contribuinte dos supermercados Irmãos Lopes S.A. Então, eu peço, então, que o nosso apoio faça a chamada do patrão. Doutor Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 5 da pauta, doutor Antônio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 5 da pauta, doutor Antônio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigada. Senhor presidente,
Bom dia, doutor Antônio Carlos. Bom dia. Bem-vindo ao nosso colegiado. Vamos julgar, então, o processo número 5 da pauta, a relatoria da conselheira Ana Cecília, Supermercados Irmãos Lopes S.A. Podemos iniciar o relatório, conselheira Ana Cecília? Podemos sim, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Aqui eu menciono o número do acórdão recorrido, que foi proferido em decisão proferida em 4 de julho de 2018, transcreva a ementa do julgado. No que se refere ao recurso especial de folhas 1001 e seguintes, houve sua admissão por meio do despacho de folhas 1090 e seguintes para rediscutir a contagem do prazo decadencial, segundo o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, diante da inexistência de pagamentos que não se referem aos fatos de contagem do prazo decadencial em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória e retroatividade benigna na aplicação da multa. São essas 3 matérias. Em seu recurso, a Fazenda Nacional alega em síntese a inexistência que, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo 1731 do CTN. Essa concepção, aliás, encontra-se cristalizada no enunciado 219 do Tribunal Federal de Recursos. Aí que ele menciona o enunciado. Considerando que os valores indicados como recolhimento se referem a fatos geradores diversos do exigido do presente feito, logicamente, não há pagamento algum que se possa aproveitar a contribuinte para a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Considerando que o contribuinte não efetuou qualquer antecipação de pagamento em relação aos fatos geradores do lançamento, ainda que parcial e imperativa a aplicação do 173. Quando o crédito tributário decorre de penalidade infligida ao sujeito passivo porque descumpriu o dever instrumental a que estava obrigado, mostra-se óbvia a inviabilidade da ocorrência de qualquer pagamento antecipado de sua parte, já que a quantia devida encontra sua origem no ato emanado da autoridade fiscal em lançamento de ofício. No que tange às multas derivadas da observância de obrigações acessórias, tendo em conta a inviabilidade de antecipação do pagamento, o único regime jurídico que a figura compatível ao cômputo do período decadencial é o previsto no 173. Aí menciona que o artigo 44, inciso 1º da 9.430, abarca 2 condutas, descumprimento de obrigação principal e acessória. Falta de declaração exata. Desse jeito deve ser feita a comparação entre as multas, né, para aferição da mais benéfica. Aí que ele traça aqui a forma como deve ser comparada. Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, se observa das folhas 1108 e seguintes. Aqui eu transcrevo todos os argumentos que foram colacionados, inclusive foram levantadas questões relativas ao conhecimento do recurso, e aí, como haverá sustentação oral, presidente, eu vou me abster da leitura, né? E aí, se for necessário, a gente retoma esses pontos que eu elenco aqui a respeito dos argumentos colocados pelo contribuinte em sede recursal. Aí eu saliento que foi interposto recurso especial pelo contribuinte, mas lhe foi negado seguimento, sendo tal posição confirmada em sede de despacho de agravo, consoante consta as folhas 1215 e seguintes. É o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar a sustentação oral. Pois não? Senhora presidente, ilustríssimos conselheiros, vou pedir permissão só para compartilhar minha tela, tá ok? Bom dia a todos. Inicialmente, como bem tratado pela ilustre relatora, o acórdão recorrido, ele aplicou o 150, parágrafo 4º do CTN, e a súmula CAF 99 para reconhecer a decadência de parte do crédito tributário cobrado no presente auto de infração. Adicionalmente, também o acórdão recorrido, ele reconheceu a necessidade de aplicação da retroatividade benigna para reduzir a multa para 20%. E, basicamente, como relatado, a Procuradoria se insurge contra a decadência, que defende a aplicação do 173, inciso 1 do CTN, e contra a multa, que ela defende que, na verdade, a aplicação da retroatividade benigna deve ser restrita a 75% e não a 20%. Então, são esses 2 pontos, as matérias são de conhecimento desse colegiado, e eu gostaria da minha explicação, não vou tomar o meu tempo regimental, mas, assim, apresentar apenas algumas questões fáticas e jurídicas que entendo
que será interessante, importante para o julgamento dessa causa. Pois bem, a primeira questão é a decadência. Então, conforme já antecipado pela relatora, questionamos, em primeiro lugar, o próprio conhecimento do recurso, e caso não seja reconhecido, seja conhecido, mantenha-se o conhecimento, o desprovimento do recurso. Isso por quê? Porque a questão é basicamente fática, excelências. Por quê? O auto de infração, ele já no auto de infração, e isso eu transcrevo aqui, trechos do acórdão recorrido, o auto de infração, ele já constava que era recolhimento a menor de contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, ou seja, o próprio auto de infração já partiu da premissa, o auditor, de que houve pagamento. Então, o pagamento, me parece que sempre foi incontroverso nesse caso. E mais do que isso, antes de promover o julgamento, para que não houvesse nenhuma dúvida quanto a isso, a relatora, à época, resolveu baixar o julgamento em diligência para que se analisasse alguns períodos que não seriam abarcados caso fosse aplicado 173, inciso 1 do CTN. E aí o resultado da diligência foi exatamente nesse mesmo sentido, de que houve sim pagamento parcial do crédito objeto de discussão. E aí, como consequência, como resultado dessa análise, a decisão recorrida, o acórdão recorrido, ele aplicou corretamente, entendemos, o 150, parágrafo 4º, e entendeu que era o típico caso da aplicação da súmula CAF 99. Então, essa foi a questão que foi enfrentada, analisada no acórdão recorrido. E aí vem a Fazenda e traz essa questão a título de recurso especiado, alegando uma suposta divergência. E, analisando as matérias trazidas a título de paradigma, é possível concluir que não existe divergência. Na verdade, as matérias são estranhas à discussão dos autos, uma com relação à contribuição de terceiro que não houve o pagamento, e uma outra em caso de uma entidade única que, por conta disso, também não houve o pagamento. Ou seja, não há matéria, não há divergência quanto à interpretação da legislação. Leia-se ao artigo 150, parágrafo 4º. A questão fática decidida na turma baixa, no caso do acórdão recorrido, foi que houve o pagamento. Então, portanto, aplica-se o 150, parágrafo 4º. E mais, ao aplicar a súmula 99 do CAF, a matéria sequer poderia ser objeto de recurso especial, porque está aplicando o entendimento cristalizado em jurisprudência desta Câmara Superior e também cristalizado numa súmula deste CAF. Então, com base nessas considerações, é que entendemos que o acórdão, o recurso nessa parte da Fazenda, sequer poderia ser conhecido. Mas, se for conhecido, como é o típico caso de aplicação da súmula 99, que é o desprovimento do recurso desse ponto. E aí vem um segundo ponto do recurso, que é a questão da retroatividade benigna da multa. E aí, aqui é um aspecto interessante. Esse tema também é de conhecimento desse colegiado, esse tema já vem sendo julgado reiteradamente em outros casos, inclusive, provavelmente já foi julgado no processo anterior, que eu não acompanhei, mas tratava-se de um tema correlato, e a questão dos efeitos de até quando essa retroatividade benigna pode ir, se é os 20%, se seria a combinação das multas até 75%. E foi nesse sentido que a Fazenda recorreu. No entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, no seu recurso, as multas combinadas deveriam ser reduzidas até 75% e não a 20%, conforme constou no acórdão recorrido. E aí eu levanto para senhores e senhoras uma questão de interesse recursal. Por quê? Porque a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, elas são vinculadas a alguns pronunciamentos internos, frutos de uma legislação que eu vou citar mais à frente. E na nota CI 27 de 2019, recente, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional entendeu, acolhendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
o máximo da multa deveria ser 20% em relação aos lançamentos de ofício. Essa questão foi novamente analisada pelo parecer SEI 11.315 de 2020, e este entendimento, essa dispensa de recorrer e contestar em relação a isso foi mantida, inclusive com despacho do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aqui destacado no presente slide. Por que eu estou destacando essa questão? Porque a Lei 10.522, seu artigo 19, diz que fica autorizada a Procuradoria a não contestar, a não contrarrazoar e até mesmo desistir de recursos já interpostos quando existir exatamente uma dispensa para tal, como é o caso que a gente está o caso em apreços nessas notas já transcritas. E mais, o artigo 19A diz que os auditores da Receita Federal do Brasil, eles poderão revisar lançamentos ou créditos tributários existentes com base nessa matéria dispensada em recorrer. Isso também consta da portaria PGFN 512 de 2016. Essa questão é importante, por quê? Porque se esse entendimento ele é vinculante internamente para a PGFN e para a Receita Federal do Brasil, entendemos que nessa parte do recurso, ela perdeu o objeto, ela faltou interesse recursal, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional já está vinculada, já existe o entendimento com relação a isso. Então, como é o caso aqui, não é um caso de recurso do contribuinte subindo, mas sim um recurso da Fazenda Nacional subindo, entendemos também que é um caso de não conhecimento ou perda superveniente de objeto. E caso seja conhecido, até para evitar que essa matéria seja mantida, essa multa seja restabelecida aqui e venha a ser rediscutido isso no âmbito judicial, ou até mesmo no âmbito de revisão permitido pela portaria 33 de 2018 da PGFN, a recorrida requer que, desde já, a decisão recorrida seja mantida. E isso também já foi objeto de análise por esse colegiado, e aí eu destaco aqui um recente acordo, que é o acordo 9202-009-200, está projetado aqui nos slides, não preciso ler esse acordo. Então, com base nessas breves considerações, a recorrida requer o não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional e, caso seja conhecido, requer o seu total desprovimento. São essas breves considerações, Excelência, e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Muito obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar o voto, conselheira Ana Cecília? Podemos? Sim, presente. Vou abrir agora. Aqui, com relação ao conhecimento, como mencionado pelo patrono, aduz a recorrida a ausência dos pressupostos necessários para o conhecimento do recurso especial interposto, com base essencialmente nos seguintes argumentos. Então, no caso desses autos, a recorrente aduz que o acórdão recorrido divergia de dois paradigmas por ela apontados, os quais, por analisarem questões fáticas e jurídicas totalmente distintas da tratada nesses autos, não servem como paradigmas aptos ao conhecimento do recurso especial. Enquanto nestes autos discute as contribuições sobre folha de pagamento, código 2100, o acórdão apontado como paradigma, o 9202004431, trata de fatos e exigências distintas, quais seja contribuição sobre produção rural, GILRAT, SENAR. Nesse sentido, consta textualmente do acórdão paradigma que não se trata de lançamento de diferença de folha ou mesmo de salários indiretos, que é justamente o objeto da cobrança nesse processo. Sendo que no acórdão paradigma, o contribuinte havia recolhido espontaneamente apenas contribuição sobre folha de salários, código 2100, razão pela qual foi afastado. Assim, nos autos do acórdão indicado pela recorrente, a situação fática e jurídica era totalmente diversa, pois o contribuinte não havia recolhido espontaneamente o mesmo tributo exigido na autuação, razão pela qual não merece ser acolhido como paradigma. Então, nesse caso concreto, por outro lado, a autuação exige contribuição sobre folha de salários, que é exatamente o tributo recolhido espontaneamente pelo recorrido no período da autuação.
Vale aqui, mais uma vez, destacar o resultado da diligência, que traz a planilha de recolhimentos previdenciários espontâneos, indicados precisamente que foram recolhidas espontaneamente contribuição sobre folha de salários, conforme o Código do Pagamento. Não há, logo, divergência na interpretação da lei apta a ensejar o recurso especial, que em ambos os casos se aplicou o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, por se constatar recolhimento espontâneo do mesmo tributo exigido pela autuação. Registra-se, ademais, que, ao contrário do que aduziu a recorrente, o acórdão recorrido não entendeu que haviam sido recolhidos tributos diferentes. Na verdade, na tentativa de obter o cabimento do recurso especial, a recorrente transcreveu em seu recurso fora de contexto a parte do relatório do acórdão recorrido, no qual meramente relata que a fiscalização afirma que nenhum dos recolhimentos guarda relação com os fatos geradores do lançamento. Nossa, o acórdão recorrido apenas se limitou a relatar que a fiscalização afirmou que os recolhimentos não guardavam essa relação com os fatos geradores. Esse, contudo, não é o entendimento do acórdão recorrido, o qual assentou e registrou o recolhimento do mesmo tributo e no mesmo período da autuação. A fiscalização, contudo, nunca negou que houvesse sido recolhida espontaneamente a contribuição previdenciária sobre a folha, que é objeto da autuação, conforme fica claro na diligência citada. Não é cabível, desse modo, o recurso especial, pois não existe divergência. Quanto ao segundo paradigma apontado pela recorrente, tampouco se presta a demonstrar divergência apta a ensejar o recurso, é que no segundo acórdão apontado como paradigma, o contribuinte se considerava entidade imune e, por isso, de fato, não recolheu contribuições sociais devidas. Quer dizer que no segundo paradigma apontado pela recorrente, o artigo 173.1 do CTN foi aplicado, não havendo nos autos comprovação de pagamento. No caso desses autos, ao revés, a existência de pagamentos é fato atestado no acórdão recorrido, de sorte que, tratando-se de situação fática e jurídica totalmente diversa, o acórdão de final 572 não deve ser reconhecido como paradigma. Então, o acórdão recorrido fundado na súmula 99, CARF, aí menciona a questão regimental do artigo 67, parágrafo 3º, e frisa-se nesse caso que há coincidência entre o período da autuação dos recolhimentos espontâneos e também, ao mesmo tempo, coincidência entre os fatos geradores da autuação e dos recolhimentos espontâneos. Não existe, no caso concreto, portanto, nenhuma controvérsia quanto à aplicabilidade da súmula 99, razão pela qual o acórdão recorrido foi explícito ao aplicar o entendimento sumulado. E tendo o acórdão recorrido se fundado em súmula do CARF, imperioso se faz que esta Câmara Superior reveja a admissibilidade do recurso especial, já que nos termos do RICARF não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência. A fim de analisar os argumentos que foram colacionados acima, tendo em vista a existência de questionamento quanto à ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, faz pertinente a comparação entre os fatos apreciados pela decisão de segunda instância e os fatos dispostos nos paradigmas apontados pela recorrente e considerados na admissibilidade recursal, consoante segue. Aí que eu faço um quadro comparativo, e no primeiro eu estou mencionando o acórdão recorrido, que ele trata, né, de obrigação principal, obrigação acessória. Aqui eu transcrevo todos os autos que são integrantes com relação à parte da empresa, segurados empregados, outras entidades e fundos, e também a obrigação acessória por falta de informação e GFI. Os fundamentos jurídicos, o fundamento jurídico que ensejou a lavratura do auto de infração, consta do termo de verificação e conclusão fiscal, as folhas 3.644, e anexos, é a remuneração paga devido ao creditado aos segurados empregados a título de premiação através de créditos em cartão eletrônico, no período de 1 de 2006 a 5 de 2008. Aí eu li só essa parte grifada, vou passar a parte lá embaixo que também está grifada. Ao contrário do disposto no acórdão da RJ, que aplicou a regra decadencial do artigo 173.1 do Código Tributário Nacional, vale ressaltar ainda que a regra decadencial a ser aplicada é a do artigo 150, parágrafo 4º, uma vez que houve recolhimento de contribuição previdenciária nos referidos períodos pela recorrente, conforme apurado na fiscalização e resposta à diligência solicitada. Sendo entendimento, a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, quando houver recolhimento. Aí menciona a aplicação da súmula 99 e aplica o parágrafo 4º do artigo 150 CTN. Então, em suma, os prêmios pagos como incentivo profissional possuem natureza remuneratória, de modo que integram o salário de contribuição e não foram excluídos do campo de incidência pelo parágrafo 9º do artigo 28. Esse foi, foram alguns trechos do acórdão recorrido. Aí, como paradigma, a gente tem esse paradigma 9202, 004, 431, coloco aqui no quadrinho do lado, e eu grifei aqui as partes mais importantes sobre o caso.
Aqui trata-se de auto de infração, decorrente de suposto não recolhimento de valores referentes à contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural, da contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho e da contribuição devida ao Senar no período, aqui menciona o período 2002 2003. Vale destacar, eu vou para a parte que está grifada em amarelo, vale destacar que no presente caso não se trata de lançamento de diferença de folha ou mesmo salários indiretos, mas de lançamento de contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, assim como descrito no relatório fiscal. Mais abaixo, consoante o relatório fiscal, contribuinte agroindústria do setor sucroalcooleiro, sendo o fato gerador das contribuições lançadas a receita proveniente da comercialização da produção de açúcar e álcool destinado ao mercado externo por intermédio da Copersucar. E mais abaixo, refere-se ao fato gerador assim, nota-se que o alegado recolhimento descrito no acórdão recorrido e ratificado pela relatora desse voto refere-se a fato gerador diverso, qual seja recolhimento sobre folha de pagamento, o que é facilmente identificável pelo Código de Pagamento 2100, não se prestando a demonstrar o recolhimento antecipado para efeitos de aplicação da decadência quinquenal do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, nesse caso específico aqui, se afastou a decadência sobre esse argumento, né? Tratam de situações bem distintas da presente, situação até que foi ressaltada, distinção até que foi ressaltada pela própria relatora do Acórdão Paradigma. Aqui, o segundo Acórdão Paradigma é o 9202-004-572, ele trata, 572, ele trata sobre só pegar a parte marcada. No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo afirmado pela recorrente, pelo fato de essa se intitular entidade imune, por óbvio, não ocorreu o recolhimento das contribuições sociais, cota patronal, nos termos do artigo 22 da 8.212, era lançado. Então, aqui o caso era uma entidade que se considerava imune, não recolhia, e perdendo a imunidade, foi realizado esse lançamento. Então, aqui, de fato, se negou a aplicação do artigo 173, nesse segundo paradigma, porque não houve recolhimento. E aí, com a análise, aqui a minha conclusão, com a análise dos paradigmas mencionados, observa-se que no primeiro houve a aplicação do 731, em detrimento da aplicação do parágrafo 4º do 150, considerando, em suma, que o lançamento se refere à exigência das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural. Contudo, os recolhimentos antecipados foram relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de pagamentos. Tal fato, motivo relevante para a adoção da posição adotada pelo colegiado, mostra-se distinto da constante dos presentes autos, pois aqui o lançamento refere-se às contribuições sobre as folhas, Código 2100, diante da constatação do pagamento do salário indireto. Desse modo, uma dúvida, conselheira Ana Cecília, o acórdão recorrido não aplicou súmula? Aplicou. Aí eu estou mencionando aqui no meu voto presente. É porque... Mas não cabe, então, recurso, nem precisa, entendo que nem precisa fazer esse cotejo. Já se dizia, o regimento já dizia que, não falava nem só, ela se aplicando entendimento de que seja de súmula, mesmo que a súmula não existisse, ela já existia e ele aplicou, não cabe recurso especial. Eu acho que aí é uma possibilidade. Eu já ia mencionar de pronto, a súmula menciona que é o final. Mas por que eu deixei para colocar o final? Porque analisando, eu até abri aquele manual de admissibilidade, fui olhar, aí a forma que foi colocada lá, achei até relevante mencionar a questão da distinção fática, e até utilizo os termos que são utilizados lá, aqui mais abaixo, porque quando se recorre de uma decisão que aplica súmula, e se utiliza um paradigma que em situação idêntica não aplicou a súmula, fundamentando a razão da não aplicação, há uma divergência. Então, assim, não necessariamente só porque aplicou a súmula que não haveria uma possibilidade do recurso subir. Aí eu até analisando o contexto desse manual, acho interessante a posição e deixar claro que nem similitude fática tem, a fim de deixar, assim, você disse o que além de ter a imperiosa aplicação da súmula, claro, aqui não seria uma exceção para se admitir, que aí lá tem a exceção para se admitir, que é justamente essa que eu coloquei, que em situações similares há o acórdão, por exemplo, recorrido que aplicou o enunciado de súmula, e o acórdão paradigma que afasta a aplicação da súmula, justificando por que deixou de aplicar, mesmo sendo um caso idêntico. Então, assim... E é isso? Não, se fosse... Não é isso, então é isso que eu estou deixando claro. É isso que eu estou deixando claro, que não são situações diferentes
E vou até colocar o parágrafo, porque eu utilizei até os termos que eu identifiquei lá, que é o seguinte: observa-se que a recorrente questionou a aplicação de súmula ao acórdão recorrido, mas não trouxe paradigmas que tratassem de situações similares ao acórdão vergastado, nas quais o colegiado não tivessem aplicado a súmula. Então, nesse caso, é imperiosa a aplicação do dispositivo regimental, que consta do parágrafo 3º, artigo 67 do RICAF. Então, eu tive que fazer essa diferença de situações fáticas para chegar a essa conclusão, senão eu não concluiria dessa maneira, e poderia ser o caso de excepcionar. Aí eu estou entendendo que, portanto, tanto o citado paradigma como o primeiro não trata de situação diversa da constante dos atos, razão pela qual não se identifica divergência arguída. Então, além dessas distinções fáticas entre os paradigmas e o acórdão recorrido, cabe acrescentar que o acórdão recorrido utilizou-se, aí menciona, né, faça a construção da súmula CAF 99, menciona aqui expressamente o texto do RICAF, coloca essa ponderação que eu já li, e aí estou entendendo que por não conhecer do recurso especial nessa parte. Deixa eu só dar uma aí olhada. O caso da gente... Tá. É porque os comandos de admissibilidade, eles são exatamente as súmulas, enfim, é tudo para que se torne uma coisa mais direta, né, mais, vamos dizer assim, prática, mais racional nesse sentido, de se respeitar a agora. O acordo recorrido aplicou a súmula. A Fazenda Nacional traz... Aí, o que se diz, né, o regimento diz? Não é que não possa, tem que sim demonstrar que numa situação idêntica, né, deixou-se de aplicar aquela súmula. Depois de haver a súmula, porque senão é só descumprimento de súmulas. Senão a gente estaria aqui... porque justamente a Fazenda... Acórdão que descumpriu súmula. E aí não tem nada a ver, quer dizer, eu penso que é um tempo aí mais perdido com isso, desculpe, mas é uma coisa tão para mim, tão direta, assim, aplicou súmula, era salário indireto. Trouxe salário indireto, que depois da súmula, não aplicou a súmula e explicou por quê, porque senão é só acórdão que descumpre súmula, que a gente não pode... Que também o regimento diz que não pode aceitar acórdão que descumpre súmula, né? Sim. Entendeu, conselheira? Sim, é porque o recurso da Fazenda, justamente, ela tenta afastar a aplicabilidade da súmula, dizendo que aqui são fatos geradores distintos, e traz toda uma alegação com relação a isso. Então, assim, ao meu ver, pelo o que até o manual vem trazendo ali, a explicação que eu achei bem pertinente, porque no caso específico aqui, tenta-se fazer uma distinção fática para deixar de aplicar a súmula. O que a Fazenda busca dizer, olha, em outros casos, esse colegiado, quando era fato gerador diferente, ele não aplicou a súmula. Então, aqui, no caso, seria a regra do 173. E aí, o que eu estou dizendo, olha, a Fazenda, aqui, embora os paradigmas eles não tenham aplicado a súmula nesse caso específico, o acórdão recorrido aqui se baseou na súmula justamente por ser uma situação diferente da trazida nos acórdãos recorridos. Então, as situações lá são tão diferentes que não atraíram a aplicação da súmula. Então, essa distinção fática, para eu concluir, para eu chegar à minha conclusão, ela, para mim, é salutar, porque senão eu não teria analisado de forma completa ali o que é sustentado, porque quando ela analisa, ela fala do conhecimento, ela traz essa situação, e lá no mérito mesmo do voto da Fazenda, ela vai sustentando e tentando criar uma situação distinta para que o resultado seja diferente do adotado no acórdão recorrido. Qual que é o trecho que ela fala aqui da súmula? Deixa eu só ver aqui, presidente. No recurso? Só um pouco. Porque isso tem que ter um argumento do recurso, só assim, para a gente fazer isso. Porque simplesmente dizer uma coisa contrária, se você aplicou a súmula, eu acho que... Só um pouquinho. Aqui, ó, cumpre observar que aqui está na página, presidente, 19, está no parágrafo 2º do recurso dela. Está escrito assim, cumpre observar, inclusive, que tal posicionamento de nenhuma forma contraria a súmula CAF 99. Com efeito, as rubricas são os elementos integrantes da base de cálculo, havendo recolhimento sobre uma das parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição específica, aplica-se a este dispositivo no 150. Aqui é um dos trechos que ela menciona. Ela quis fazer um distinguish justamente para não aplicar a súmula.
Não que ela afrontasse, ali, o entendimento afrontasse. Aí eu dou sequência, presidente, ou a gente julga o conhecimento antes? Ela está questionando o entendimento da súmula, é isso? Aqui, por exemplo, porém, o raciocínio acerca da regra de decadência aplicada deve se dar em cada contribuição previdenciária separadamente, sob pena de distorcer o entendimento do enunciado. Bom, entendi. Ok. A conselheira, então, não está conhecendo... você vai seguir no conhecimento? Tem mais algum... É só essa matéria que são... Não, só esse ponto aqui do conhecimento que eu estou analisando. É com relação só à primeira matéria, só a matéria decadência. Tá, então, conselheira Cília, poderia, então, resumir o conhecimento? Só para a gente julgar agora o conhecimento do recurso? Okay. Aí, para a gente passar para o mérito do que for conhecido. Então, com relação aqui à matéria decadência, aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, eu estou entendendo que o recurso não deve ser conhecido, considerando as distinções fáticas existentes entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, bem como o exposto expressamente no regimento interno, no parágrafo 3º do artigo 67 do RICAF. Então, eu estou entendendo por não conhecer do recurso especial nessa parte, que é a questão da decadência. Certo. Então, está conhecendo parcialmente o recurso, apenas em relação às matérias, para as outras? Só a decadência relativa ao descumprimento de obrigação acessória. Aí, nesse ponto, presidente, eu até vou colocar, antes que seja até mencionada a questão do conhecimento, porque aqui a gente tem um lançamento que ele engloba várias, ele engloba parte patronal, obrigação acessória, como eu já li lá em cima. Vários debicados. Vários debicados, exatamente. E aqui não houve no acórdão recorrido uma menção expressa à situação da obrigação acessória. Ela foi englobada e foi uma análise conjunta. Isso eu não estou entendendo que afasta esse conhecimento nessa parte aqui. Eu não sei se alguém tiver alguma questão para levantar sobre o conhecimento, sobre essa parte da obrigação acessória, porque assim, a análise que eu fiz aqui é que como o acórdão recorrido, ele se debruçou sobre todos os debicades e aplicou ali o 150 para todos, não faz menção de que teria alguma peculiaridade com relação à obrigação acessória, ele englobou tudo, e vem o recurso da Fazenda e traz um paradigma que em obrigação acessória não se deve aplicar o 150 e 173. Nesse caso, eu considero que há uma divergência, embora não esteja assim explícito, de forma que a análise é separada a respeito dessa obrigação acessória. Então, se alguém tiver uma questão, eu só queria mencionar isso. A divergência aí, eu estou entendendo, o que você está entendendo seria, o acordo todo não fez diferenciação, aplicou 150, e ele traz o paradigma que faz uma diferenciação em relação à obrigação acessória de outra forma. Exato. Tá, então, a conselheira está conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto à decadência da obrigação acessória, né? E a retroatividade benigna. E retroatividade benigna. Certo. Então, conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu vou pedir, Vênia, para acompanhar a relatora apenas pelas conclusões, porque, no meu entender, a gente precisa valorizar as súmulas e a aplicação das súmulas. E o regimento é claro, quando diz que o acordo que aplica a súmula, certo, não pode ter segmento, exceto se demonstrar que, numa situação idêntica,
Isso aí, basicamente, é para aquelas súmulas que têm interpretações, enfim, que são realmente problemáticas. Essa súmula, cada vez mais, ela está consolidada. E aí, eu vejo, assim, eu, com todas as vênias, acho que teria que estar no voto já claramente. Primeira coisa, o acordo recorrido aplicou súmula, portanto, não pode ter segmento, né? O recurso especial não pode ter segmento, salvo se tal coisa. E aí, a demonstração, que não foi essa questão da súmula, né, de não ser aplicável súmula, não está nem na parte da demonstração da divergência, está nos argumentos de recurso, que é um posicionamento da Fazenda Nacional. Agora, creio que deveria estar, olha, o acordo, tanto é assim que o acórdão tal, olha como a situação é igual. Foi depois da súmula. Assim mesmo, a gente não pode referendar aqui paradigma que descumpre súmula, porque tem lá também um parágrafo no 67 que diz isso. Então, deveria ter um acordo dizendo, ó, aqui a situação ser igual, de dizer, aqui eu estou deixando de aplicar a súmula, porque eu entendo que tal coisa. Seria um entendimento diferente em relação à súmula. Então, eu não vi nada disso. Então, eu acho que o voto, com todas as vênias, ele está dando muita, vamos dizer assim, eu acho que a coisa é muito mais seca, e eu acho que o não conhecimento básico aí é o acordo de ter aplicado a súmula e não se ter trazido paradigma, só assim, os paradigmas não demonstram em situação idêntica se deixou de aplicar a súmula, explicando por quê, porque é isso que o artigo fala, né? O artigo fala isso, ele tem que explicar o porquê. Não vi isso nos paradigmas, então eu creio que aí foi dado, desculpe, com todas as vezes, um tratamento aí de admissibilidade que seria um outro caso, em que realmente houvesse, né, situações práticas, divergentes e tal. Aí eu acho que foi um caso puro e simples de súmula de um lado e uma coisa que não tem nada a ver com súmula do outro lado. Então, por isso, só votar pelas conclusões, mas eu concordo. Só para mencionar, os paradigmas falam que não aplicam a súmula. O segundo aqui, pelo menos, eu já... Sim, mas não é o mesmo caso, é isso que eu estou dizendo. Tem dois pressupostos, é isso. O paradigma tem que ser que, no mesmo caso, não deixa aplicar a súmula, e aí já de cara se diz, olha, não demonstrou que os acordos, os paradigmas não são o mesmo caso, não aplicam a súmula, porque não é caso de súmula. Certo? Então, por ser o mesmo caso, não é o mesmo caso. Claro que aqui é salário indireto, lá é subrogação da produção rural, é isso? E mais uma outra coisa. E outra coisa. Então, é só nesse sentido. Bem, mas no fim, eu também não estou conhecendo. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas contra a decadência da obrigação acessória e retroatividade benigna. A conselheira Maria Helena votou pelas conclusões. Bom, agora então vamos ao mérito da parte conhecida. Na parte conhecida, a primeira matéria que foi conhecida aqui, que é a decadência relativa ao descumprimento de obrigação acessória. Aí aqui eu estou aplicando a súmula CARF 148, né, que expressamente fala que nesses casos deve ser aplicado o artigo 1731 do CTN. Aí, desse modo, mostra-se imperiosa a aplicação do 731 do CTN, no que se refere à obrigação acessória integrante objeto dos presentes autos. Assim, deve ser restabelecido o entendimento já esposado na DRJ com relação à aplicação de dispositivo legal anteriormente citado, com reconhecimento da decadência das competências 1 de 2006 a 11 de 2006, considerando a notificação do lançamento realizada em 30 de 12 de 2012, conforme a R de folhas tais, bem como o fato de o crédito ter lançado referir-se às competências tais. Aqui foi o que a DJ já tinha estabelecido com base no 173, que há uma decadência, mas é um período menor. Portanto, voltem a dar provimento ao recurso especial nessa parte. Com relação à aplicação da retroatividade benigna, eu aqui menciono, né, a aplicação da súmula CARF 119, embora tenha o contribuinte trazido em sede de sustentação oral, a nota, e parecer de 2020, considerando que a gente tem, não sei se seria o caso posteriormente, de uma análise a respeito da própria súmula CARF, mas por hora a gente tem a súmula que está em vigor e eu estou aplicando o enunciado de súmula
o qual somos vinculados aqui no CAF, que é a súmula 119. Então, dessa forma, eu voto por dar provimento ao recurso também nessa parte. Então, diante do exposto, estou votando por conhecer parcialmente do recurso especial com relação à decadência da obrigação acessória e à retroatividade benigna, e no mérito, nas partes conhecidas, dar-lhe provimento. Obrigada. Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar, inclusive, com relação à questão da súmula CAF 119, que aqui a gente tem vários lançamentos, né, sobre Sim. a questão da aplicação da cesta, né, embora algumas diferenças quando a gente tem lançamentos exclusivos com base em valores declarados em GFIP, ou quando não tem a obrigação acessória atrelada, ou lançamentos de terceiros, mas aqui, como a gente tem vários lançamentos juntos, eu vou manter a aplicação da súmula também 119, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Temos aí as duas súmulas, né? E em relação a... Bom, então eu vou agora proclamar então, o resultado por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à decadência da obrigação acessória e retroatividade benigna. A conselheira Mariana votou para as conclusões. No mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Certo? Obrigada, então. Agradeço ao patrono. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo até às 11, pode ser? Obrigada. Bom dia a todos. Até uma próxima. Bom dia, doutor. Até mais. Pode interromper a gravação.